Olá a todos os amigos da Brain, bem-vindo a mais um Conversa de Mercado. E hoje nós vamos conversar com o Gustavo Favaron, ele é CEO do GRI Clube, o mais importante clube de empresas de mercado imobiliário e real estate do mundo, né? Com uma atuação muito forte no Brasil também. Bem-vindo, Gustavo. Fábio, obrigado. É um prazer estar com você, com os amigos da Brain. A gente admira muito o trabalho que vocês fazem há muitos anos. Sabemos que vocês atendem aí a grande maioria dos membros nossos no Brasil e sempre que possível eu gosto muito de falar com você. Legal. Obrigado, Gustavo. Bom, primeira coisa que a gente precisa explicar para o pessoal o que é o GRI Club, né? Afinal, um clube de empresas de mercado imobiliário, mas não sabia que existia isso, né? O que é, afinal? Explica aí para o pessoal. É confuso mesmo. Eu costumo brincar que meu pai demorou uns 5 anos para entender o que era o GRI. Meu pai é um cara bem inteligente. Mas no fundo, eu estou há 10 anos no GRI, há 11 anos agora no GRI. Comecei a abrir no mercado brasileiro. E o GRI, de maneira muito simples para se explicar, é dizer que ele é um clube que une as empresas que são os principais players ou as principais empresas do mercado imobiliário mundial. Quando eu falo um clube do mercado imobiliário, eu não estou me referindo à compra do produto final, do apartamento, da Uhum. pessoa física, e sim as pessoas jurídicas, os grandes donos dos shopping centers, dos grandes prédios corporativos de escritórios, dos grandes donos das loteadoras, dos shopping centers, como eu disse, dos hotéis. Então, são as pessoas jurídicas, né? Os fundos institucionais, os fundos de private equity, os family offices, os fundos soberanos, os fundos de pensão, que são os grandes proprietários, desenvolvedores, né, incorporadores do mercado imobiliário mundial. A gente hoje tem 2.500, 2.480 membros mundialmente falando. 90% desses caras eles são C-level, que a gente fala, que são os tomadores de decisão. E no total nós temos membros de 64 países. E o objetivo principal nosso é muito simples, é fazer com que as pessoas se conversem, troquem experiências, troquem ideias, porque eles são muito seniors, eles não gostam muito de ouvir uma palestra, mas eles gostam mais de trocar uma conversa, uma informação, e com isso gerar negócio. O objetivo maior nosso é gerar negócio entre esses participantes. É conectar pessoas promovendo o negócio entre elas. Correto, Mas correto. temos um brasileiro como CEO de uma empresa que não é brasileira, né? A origem do GRI não é aqui, é justamente na Inglaterra, é isso? Correto, eu ser brasileiro é um acidente de percurso, eu costumo dizer, né? E hoje, na verdade, o GRI, boa parte da gestão da empresa nossa mundial, eu sou o CEO e sou o sócio-gestor da empresa também, mas boa parte dos outros gestores e sócios também são brasileiros. Eu acabei trazendo uma patota nossa brasileira, e o brasileiro tem uma coisa diferente na hora de fazer a gestão, na hora de trabalhar, enfim. Mas a gente tem hoje uma sede em Londres, temos escritórios na Índia também, em Dubai, no México, em São Paulo e em Campinas. Então a gente está espalhado nesses locais todos. E o fato de eu ser brasileiro é uma coincidência. A gente tem mais de 20 nacionalidades dentro do GRI, com mais de 100 colaboradores aí, 100 e poucos colaboradores pelo mundo. E eu acho também que seria legal a gente, antes de entrar nos assuntos, mesmo uma última coisa para falar, né? 2.500 membros praticamente, é que o GRI é estruturado tanto em termos de um clube de mercado imobiliário, de real estate, de maneira ampla, e um clube de estrutura também, né? Também. Surgiu no Brasil, né? Essa própria Sim, ideia do clube de infra, né? sim, o GRI foi fundado em 1998, lá em Londres, né? E a vida toda foi focado em mercado imobiliário. E em 2016, a gente lançou no Brasil, na época, a gente estava aqui no Brasil, e decidimos lançar o mesmo conceito, mas para o mercado de infraestrutura. E deu muito certo no Brasil. Hoje a gente é um órgão de interlocução com o governo para licitações, para novas legislações, para uma série de demandas dos players de infraestrutura, aeroportos, portos, estradas, rodovias, enfim, caminham muito junto com a gente. A gente é muito forte no Brasil, na América Latina e na Índia no mercado de infraestrutura também. E, bom, estamos falando de pandemia, né? Tudo vem de pandemia e isso está fazendo as pessoas se conectarem de uma maneira diferente, né? Uhum. Utilizando, eu tenho brincado que graças a Deus que a pandemia aconteceu agora. Pessoas, se ela tivesse acontecido há 10 anos atrás, Nossa Senhora, né? seria Como uma é que o loucura. mercado de eventos? Porque o GRI, né? Qual é a maneira tradicional de conectar pessoas? Fazendo-as ficar cara a cara, né? Exato. E essa conexão, como você deixou aí claro, ela não pode acontecer a partir de palestra, porque se ela vai basicamente para ouvir palestra,
você vai adquirir conhecimento, por mais Uhum. pobre que seja aquele conhecimento, Uhum. não cria interação. Então, o GRI sempre foi caracterizado por pouco tempo de speech, né, de ter um speaker Uhum. importante, e Discurso, né? muito tempo de contato. Ou seja, isso acontece fisicamente. Uhum. Uma empresa que está alicerçada basicamente no negócio de eventos, que é, junto com companhia aérea, hotelaria, talvez são aqueles mais afetados, porque, afinal, existe para aglomerar pessoas, Exatamente. pessoas, 20 pessoas numa sala pequena, daí, então sempre depende de aglomeração. Como é que estão se reinventando? Fábio, é um excelente ponto. Eu participo de clubes também como o nosso, que é de real estate, mas clubes de donos de empresas de eventos, né? E eu diria para você que essa indústria de eventos ela está praticamente morta em muitos países, né? Na Inglaterra, por exemplo, só em Londres são 30 mil pessoas desempregadas no setor de eventos, que é o maior polo mundial de eventos do mundo, é Londres. Uhum, Dos headquarters, que as pessoas têm muita uhum, habilidade de língua, etc. Ali é um hub, né, para viajar. Então, uhum. Londres é um sentido demais. Muitas empresas fechando, está extremamente complicado, etc. E o GRI, a gente, acho que a sorte que a gente tem é que, quando começou esse problema todo, eu lembro que eu estava num voo São Paulo-Londres, eu cheguei em Londres dia 9 de março. Eu lembro que eu estava indo para o escritório para tentar começar realmente a tomar algumas atitudes para enfrentar essa crise. E a pergunta que a gente se fez ali naquele momento foi entender o seguinte: bom, eu participo de eventos, fazemos eventos, mas o evento é o como a gente faz, né? E ali naquele momento a gente percebeu que era hora de pensar no porquê a gente faz o que a gente faz. E a razão principal não é o evento pelo evento. O evento é só um veículo, é uma forma. O principal motivo da gente existir é para conectar pessoas, como você comentou no início. Então, a gente começou a partir daquele momento, no dia 9 de março, nunca vou esquecer esse dia, eu disse, olha, a função minha enquanto CEO dessa empresa é acabar com os eventos. A minha função é não fazer mais evento, é repensar a empresa de maneira a focar no porquê a gente existe. A gente existe para ligar os nossos membros. E aí, os nossos membros ligavam para a gente esperando que a gente fosse, olha, nós vamos esperar passar a pandemia para poder voltar. E a atitude nossa foi o contrário, nós vamos conectar vocês mais do que nunca agora. E desde então, a gente fez mais de 1.200.000 minutos de videoconferências entre os membros. A gente aproximou esses membros. Mais Em de 1 milhão de grupos, minutos. mais de 1 milhão de minutos. A gente bateu 1 milhão de minutos no dia 11 de agosto. Desculpa, de junho a gente bateu. Eu sei que a gente tem estatística aqui do Zoom, que a gente faz muita coisa via Zoom, na conta corporativa nossa. Então, o volume de atividades que a gente trouxe para o membro, em um momento de isolamento, foi interessante, que é justamente para isso que a gente existe, para conectar as pessoas. Então, a gente começou a entrevistar os nossos membros para entender as preferências de cada um, aproximar cada um deles. Então, a gente criou alguns produtos chamados GI e-meetings, que são meetings de 30 a 40 caras online. Criamos o GI e-coffee, que é um café, dois membros tomam um café. Eles fazem uma reunião, é muito complicado. Vamos tomar um café. A gente criou o GI Coffee, funcionou super bem, a gente fez isso nos Estados É Unidos. obrigatório cada um estar com a sua xícara de café ou não precisa estar com a xícara? Olha, tem gente que toma muito chá, a gente toma café, tem de tudo. E isso tem sido o grande mote nosso, tanto que a gente saiu, a gente mais do que dobrou a quantidade de membros nessa crise, né? Então isso deixou a gente muito feliz, porque mostra que, de alguma forma, a gente não ficou parado esperando o que vai acontecer, o novo normal. A gente criou o novo normal. A gente tá pegando um limão e fazendo uma limonada, e o que a gente nota é que os membros criaram uma relação de muito carinho com a gente, na medida que eles perceberam que não é fácil a gente reinventar a empresa do dia para a noite, mas que o objetivo nosso maior, que é conectar as pessoas, ele tem sido atingido. Claro, uma ressalva importante dizer que eu acho que nada vai substituir a interação humana, o face a face, mas eu acho que quando a gente voltar, Fábio, o que a gente vai ter no caso do GRI são muitos eventos que vão ser híbridos. O online vai continuar de maneira mais ajustada, mas o híbrido vai ser o novo normal. A gente vai poder ter participação de um cara que investe em Mumbai, se ele estiver nos Estados Unidos, se ele estiver lá em Londres. Ele não precisa estar sempre lá presente. Acho que isso vai, na verdade, melhorar um pouco a entrega do relacionamento para os nossos membros do mundo todo. Legal. Gustavo, você estava falando, então, de um processo de os eventos passarem a ser híbridos, né? E muito do que se fala também é uma mudança do home office, do escritório, do papel do escritório. Particularmente na Brain,
a gente acha que a queda da economia vai afetar mais o escritório do que efetivamente uma mudança para o home office. Porque não há como você ser uma empresa basicamente de home office, aonde estará a cultura da empresa, né? Uhum. Uma empresa precisa que as pessoas também absorvam. Uma coisa é você ter o home office como parte da estratégia. Uhum. Acreditar que é possível ser uma empresa plenamente virtual, né? Como é que você está vendo isso dentro do GRI? E aí a parte, eu gostaria justamente de ouvir o que você está ouvindo no mundo, né? Legal, legal. Que Acho que esse é aí talvez você está ouvindo em Mumbai, México, Estados Unidos, Londres, Argentina, Brasil. Nós vamos acabar com o escritório, por acaso? eu acho que é um tema que está batido, mas ele continua com novas coisas pintando, né? Eu acho que eu tendo a concordar com você, assim, sabe, Fábio? Eu acho que quando a gente fala de cultura corporativa, quando a gente fala de coesão social, daquele commitment das pessoas, da geração de confiança de um colaborador com o outro, com o seu líder, para entender o projeto como um todo, quando a gente fala de criatividade, espontaneidade, é muito difícil fazer isso de dentro de um apartamento pequeno, ou por mais que você tenha um escritório em casa, seja um dos privilegiados, que talvez 5% dos que trabalham em casa têm um espaço próprio, como a gente está tendo o privilégio de estar aqui, né? É difícil você imaginar que a produtividade vai ser a mesma. É muito difícil. Então, eu concordo com você que eu acho que existe uma onda que todo mundo aí, eu vi alguns consultores dizer que não, vai acabar os escritórios. Vamos devagar, né? Eu acho que tem uma coisa complicada. Até porque se a gente fizer um pouco de estudo, gente, vamos olhar para 2013, né? A Marissa Mayer, uma coisa assim o nome dela, do Yahoo, ela encerrou qualquer tentativa de trabalho remoto, porque o Yahoo se afundou na proposta ali dela, né? Enfim, se afundou, mal dizer, mas eu digo, teve dificuldades imensas ao trabalhar remotamente, ela, né, foi um complicador. Teve uma experiência chinesa, uns 3 anos atrás, mais ou menos, que na época eu li, eles pegaram 500 funcionários, Fábio, para trabalhar remoto, para fazer um teste de home office, né? Ao final de 9 meses, 252 desses funcionários voluntariamente pediram para voltar para trabalhar dentro do escritório. E a média de commuting, né, de commuting, para ir de casa até o escritório era de 40 minutos. Ou seja, os caras aceitaram ir 40 minutos e 40 para voltar como média, ganhando a mesma coisa para voltar a trabalhar no escritório. E um dos principais motivos, sabe qual era? Eles não conseguiam se sentir conectados com a empresa, não conseguiam ter promoções como os outros talvez tivessem, não conseguiam estar juntos uns com os outros. Então, eu acho assim, tem um boom agora de, não, agora acabou o escritório. Eu acho que não é nada disso, eu acho que vai continuar, mas eu acho que o que aconteceu com o GRI, por exemplo, é o que vai acontecer com outras empresas. No GRI, por exemplo, eu, enquanto CEO do GRI, se alguém me falasse, eu quero trabalhar de casa 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, eu falava nada disso. Trabalhar no escritório. A gente é uma empresa de criatividade, de relacionamento. Como é que a gente vai trabalhar de casa? Temos que estar aqui. Hoje, se você me perguntar como é que vai ser depois, eu vou te falar, olha, Fábio, eu tendo a entender que existe sim uma possibilidade de eu contratar pessoas de outros países, talvez, que vão trabalhar remoto, e de eu permitir que uma pessoa ou outra possa trabalhar de segundas e quintas de casa, eventualmente, né? Eu acho que o que vem por aí, talvez, é um modelo um pouco híbrido, que talvez impacte que as empresas sejam mais flexíveis, porque a tecnologia permite já isso. E só que isso já vinha acontecendo em Londres. Tem várias empresas de amigos que os caras, que fulano de tal, trabalhava de quintas e sextas de casa. Ia para o escritório segunda, terça e quarta. Quer dizer, o que vai acontecer é que o coronavírus simplesmente acelerou esse processo. Não é uma mudança que agora vai virar, sei lá, estacionamento perto do escritório. Não vai virar estacionamento. Então, é nisso que eu acredito. Mas eu acho que vem uma mudança grande e importante para o setor de escritório, sim. Tem a ver muito mais com a forma como que os proprietários dos prédios entendem o papel deles, que alugam metros quadrados e a laje, e muito mais como um bem, um serviço que vai ser prestado, né? E aonde, o que seria esse serviço que seria prestado? O que vai ser diferente? Além da laje? Porque a laje vai continuar existindo, a necessidade de espaço. Mas o que esse gestor de escritório eventualmente vai ter que estar capacitado a fazer? Olha, voltando para a experiência lá de fora, se a gente olhar nos últimos 3 anos, por exemplo, a gente nota que muitos incorporadores, muitos ou property owners ou landlords que falam lá fora, muitos desses, eles começaram a perceber que ao invés de alugar para o WeWork, por exemplo, sublocar a posição ou
alugar para a IWG do nosso amigo Thiago, para Regos, para Space, para essas coisas de coworking, eles mesmos começaram a criar empresas deles para sublocar esses espaços, para alugar esses espaços, não por metro quadrado mais, mas por posições. Cada vez mais as empresas começam a querer poder focar no core. Elas ficam querendo menos se preocupar com a laje, com quantos metros quadrados elas têm, e muito mais com a experiência da equipe delas, que vai estar ali gerando valor para a empresa. Então, nisso, a CBRE, por exemplo, criou a HANA, a Tishman criou uma empresa que chama-se Studio, a British Land criou em 2017, isso, hein? 2017, criou uma empresa chamada Story, que é uma empresa como a WeWork, não tem a pompa, a circunstância de uma WeWork. Não tem o nome, a fama do WeWork, mas... Mas é muito grande na Inglaterra, por exemplo. Isso em 2017, ou seja, o dono do prédio, ele começa a entender que o papel dele é muito menos construir, simplesmente jogar para o mercado, começa a entender que ele tem que começar a pensar na experiência do cara que aluga ali. Será que também é uma coisa que eu tenho perguntado para alguns, porque talvez com o aumento do home office a gente vai ter um espaço, menos necessidade de estações, né, de posições, mas, e talvez menos salas de reuniões grandes. Por exemplo, uma coisa que surgiu é a necessidade de mais conferências, porque se as pessoas começam a se conectar e aceitar se conectar com menos viagens e mais processos como esse que nós estamos fazendo aqui hoje, não dá para ter conferências um do lado do outro, né? Pelo menos sem um também fechado, né? Talvez criar espaços aonde mais sustentáveis, onde a qualidade, o bem-estar do funcionário também é maior, não ficar aquela um do ladinho do outro como se fosse o começo do processo de industrialização, né? Uma baia do lado da outra, assim, 80 centímetros, torcendo para que o fiscal não passe lá porque você está abaixo do mínimo necessário para a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que talvez também haja uma nova renda, que nós não sabemos ainda como vai ser, que deve advir até da arquitetura junto, de fechar os espaços. Repensar esses espaços, né? Eu concordo com você. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, 3 ou 4 anos atrás, teve um estudo da McKinsey que ela publicou que naquele momento, com a tecnologia existente, 49% das funções existentes dentro do escritório poderiam ser extintas e substituídas por máquinas. 49%. É muita coisa. Agora, o trabalho desde então, a tecnologia aumentou, capacidade de processamento de dados, nuvem, a velocidade, ou seja, talvez isso seja até maior hoje. Né? É que as empresas vão ter um custo para fazer isso acontecer, mas o trabalho antigo, ele era mais estruturado, repetido, previsível, né? Se você automatiza toda essa parte que era repetida, estruturada e fácil de se fazer, você cria uma nova modalidade de trabalho que vai ser mais valorizada, vai ser mais importante. E tem muito mais a ver com design, com imaginação, inspiração, criatividade, intuição, que é mais abstrato, colaborativo, não é verdade? E esse escritório do passado, Fábio, ele não é preparado para isso, não é verdade? Então, acho que vai ter um repensar do escritório, como você tem falado mesmo. E nós temos setores, seguramente, no real estate que estão sendo beneficiados pela pandemia e setores que estão sendo muito prejudicados, né? O setor de hotelaria, né? Hospitality, né? O setor de shopping centers também está sendo muito prejudicado no mundo inteiro. Mas se a gente pode imaginar quem são, já dá para ter uma noção aí, não apenas no Brasil, mas no mundo, que setores do real estate vão ser os vencedores? Não vamos falar aqui de quem pode chorar um pouco, vamos falar daquela parte de quais são os setores que vão dar um potencial, que tem um potencial maior do que tinha antes da pandemia. Eu acho que começando por escritórios, dentro dos escritórios, acho que os escritórios mais flexíveis, que vão dar capacidade de ter um espaço que você possa aumentar e diminuir com maior tranquilidade, que são os coworkings, né? Aí você pega a Regos, a Vida, a Spaces, né? Que é o grupo IWG, o WeWork, a British Land, que tem a sua... Eu acho que esses setores, a tendência, e é similar ao que aconteceu em 2008, né? 2008, que é quando nasce o WeWork, ele começa a nascer o conceito da WeWork, não foi criado por isso. Não foi criado, ali, nasce nas costas da crise americana, que o cara tem necessidade de gastar menos, de ter um commitment menor de tempo para uma sala de escritório, não quer pegar muito espaço, mas ele precisa aumentar. Então, acho que a crise faz nascer isso aqui, né? Acho que é a mesma coisa da crise agora, as empresas vão ter que reduzir os custos dela, por conta da crise econômica, acima de tudo, e vão
espaços mais criativos. Então, acho que no mercado de escritórios, saem na frente as empresas de coworking. E quando eu falo coworking, eu estou querendo dizer aquela coisa de flexibilidade de contrato e de espaço. Não é necessariamente aquela coisa de jovem, que tem fone de ouvido. E isso talvez, esse conceito talvez já tenha ficado um pouco para trás, né? O coworking virou, né? Exato, adulto. A gente lá em Londres, a gente tem um espaço dentro da WeWork para 45 pessoas, fechado, é privado, é só nosso. Não tem essa de música alta, de bagunça, é sério o negócio, né? Mas você pega mesmo em Londres, muitas empresas, quando eu li isso no Financial Times um dia, eu falei, cara, agora realmente a gente tem que parar e repensar o conceito de escritórios. Você sempre imagina escritório de advocacia, aqueles escritórios mais chiques, né? Eles nunca vão com cowork. Você fala, esses caras jamais vão querer um cowork, né? Eles têm cada uma sala. Cara, muita transação de escritórios que tinham andares inteiros mudando para coworkings também. Então, quando você vê que mesmo os mais formais, que são os advogados, que tem que ter sigilo, que tem que ter estão migrando para coworking, quer dizer, tá na hora de a gente pensar um pouco, se eu fosse o dono de um prédio comercial de escritórios, eu com certeza me debruçaria em entender como vai ser o futuro. Porque no Brasil isso está muito ainda engatinhando, mas lá fora, Europa, Estados Unidos, isso é um tema em todas as mesas de reunião dos donos de escritórios. Então, acho que esse é um principal ponto para a área de escritórios, né? E o outro asset class, eu acho que é o industrial e logística, né? Eu acho que esse aí é o grande vencedor dessa situação como um todo por conta do e-commerce. Como aumentou muito as transações online, os caras estão tendo que fazer os centros de distribuição e logística cada vez maior, acho que a demanda está grande. Pega no Brasil mesmo, os fundos de investimento imobiliário de logística explodiram, né? Cresceram bastante, né? Então, eu acho que são os grandes vencedores aí desses last mile, para entregas do next day delivery. Isso lá em Londres está cada vez mais popular, vamos dizer assim, né? Gustavo, o GRI é notabilizado por ter um dos principais bancos de investimentos, até pela origem estava muito ligada a banco de investimento e grandes fundos, né, proprietários, e não falar como é que essas pessoas estão vendo o Brasil, né? É comum no principal evento que acontece do GRI no Brasil, o GRI Brasil, que acontece em geral em novembro, sempre o momento dos caras dos fundos imobiliários, né? O RED para América Latina, o RED para Brasil, às vezes traz lá o RED mundial do Credit Suisse, o RED do BlackRock, por aí vai. É sempre os caras importantes estão aqui para discutir. Primeiro, vamos contextualizar no mundo como é que eles estão vendo a recuperação da economia ou como que a economia vai afetar o real estate de maneira ampla. E depois, no segundo momento, vamos entrar no Brasil. Quero entender primeiro como é que eles estão se comportando no mundo. Eles estão saindo do mercado imobiliário, estão sendo conservadores, os preços dos ativos estão caindo, ou eles estão aproveitando para comprar mais ativos. Como é que os fundos estão se movimentando no resto do mundo antes? Eu acho que, em primeiro lugar, no mundo, Fábio, é uma questão importante, né? Eu acho que existe um movimento geral, ainda muito, muito existente, de querer entender a precificação dos assets, né? Quanto vale aquele hotel, quanto vale aquele shopping, quanto vale aquela torre comercial. Então, nesse momento, eu percebo que muitos ainda estão rolando num compasso de espera para observar a profundidade da crise, para ir precificar, para ir dar preço e começar algumas transações. Então, a gente não tem um volume de transação que seria normal para julho, de compra e venda de prédios, né? É muito comum os caras vendem prédio inteiro, um portfólio como um todo. Está mais lento isso aí. E eu acho que, geralmente também, agosto e julho e agosto, são meses de férias, é o verão europeu, é o verão americano, e as transações diminuem um pouco também, porque as pessoas pegam férias. Eu achei que esse ano teríamos menos pessoas de férias, mas a gente já nota que na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, as pessoas já estão começando a sair de férias mesmo, assim, alguns movimentos, que eu achei que esse ano estava todo mundo tão cansado de ficar em casa que eles iam querer trabalhar um pouco, mas não. Então, os investidores também estão num compasso um pouco mais lento, até porque não tem clareza. Eu acho que setembro é um mês que vai marcar uma volta de um volume de transação maior. Acho que vai ter assentado um pouco a poeira. O risco e o medo de uma segunda onda na Europa e Estados Unidos talvez se arrefeça, e não sabe, né? Mas eu sinto que setembro é uma data interessante. A gente até tem um evento em Paris em setembro, a gente já tem mais de 300 confirmados. Você diz um evento offline. Físico mesmo. Um evento exato, presencial, físico, né? Exatamente.
que vai ser o primeiro que a gente vai fazer maior desde a crise. Estamos em contato com as autoridades francesas, temos autorização para fazê-lo, pretendemos fazê-lo. Então, acho que setembro vai ser quando a gente vai poder perceber um volume de transação maior mesmo aí, e aí eu acho que vai ter muita transação. Brasil, falando para o Brasil em si, da ótica do investidor internacional, eu acho que eu tenho muitos amigos aqui que são donos de prédios grandes, etc., que dizem para mim, cara, mas está barato o Brasil. Eu concordo. O Brasil está muito barato. Não só pelo câmbio, mas por um pouco do desconto que está tendo, sim, alguns preços pedidos para prédios, shoppings, etc. Eu acho que está barato. E quando você diz, até para deixar claro aqui para quem está nos ouvindo, esse preço é de ativos estruturados, né? Não é do apartamento que é vendido para um morador ou de um lote. Dando o preço de ativos mesmo. É um shopping center, um hotel, uma torre comercial lá na Faria Lima. Exatamente. Uma coisa grande, uma coisa que vale acima de 200, 300, 500 milhões de reais, pelo menos. Né? São produtos nesse sentido que eu estou me referindo. A gente até teve algumas transações grandes agora recentemente aí em São Paulo. Não vou contar o nome do santo, mas assim, que eu falei, nossa, pagou preço de banana, mas pagou, né, comprou super bem. Então, o preço do empreendimento em si está descontado, porque às vezes o cara está com uma dificuldade de caixa no shopping center dele ou na empresa dele, então ele precisa vender alguns assets para poder fazer a máquina girar. E tem mais um fator, né? Vamos lá. O câmbio, nessa altura, ficou barato para o cara que compra em dólar, que compra em euro, a gente aqui no Brasil, está muito barato o Brasil. Então, hoje em dia, o cara que compra em dólar, ele já pagando um preço melhor pelo câmbio, ele já entra com um câmbio melhor e o asset em si está num valor que vale a pena realmente essa compra, na minha leitura. É um mercado que está estabilizado, com todas as dificuldades ou não, mas a gente não tem inflação, a gente está com uma Selic baixa. Então, com todas as dificuldades, eu acho que o Brasil está barato. Tendo dito isso, você me pergunta, Gustavo, então nós vamos ver um volume muito grande de investidores que não estão no Brasil comprando porque está barato? Não, eu não acho. Eu acho que aí tem o custo Brasil, vamos dizer assim, tem o pedágio Brasil, tem o pedágio Bolsonaro, que eu não vou entrar em discussão política, mas existe uma percepção internacional, goste você ou não do Bolsonaro, e que lá fora, aqui a gente está sendo governado por um cara que talvez pudesse fazer melhor do que ele está fazendo, né? Então tem essa percepção que a mídia ajuda ou atrapalha, mas é noticiado lá fora, se você acompanhar a Financial Times, The Economist, New York Times, é constantemente bombardeado. E tem outro elemento, né, Fábio, que a gente sabe muito bem, que nós somos empresários e trabalhamos no Brasil há um pouco tempo, que não é fácil. Investir no Brasil não é para amadores, não. E o cara vem para cá, hora que ele olha para isso aqui, se ele não está acostumado, ele não vai entrar agora, cara. Ele fala, espera essa bagunça melhorar. E ele vai querer entrar quando já ficou caro. Aí ele ele vai reclamar, não, mas os preços não estão bons, os ativos aí eu estou fazendo as contas. Não. Eu costumo ouvir muito isso dos fundos, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção num dos GRIs Américas que eu participei foi quando tinha pessoas de vários países latino-americanos, né? Estávamos lá em 400 pessoas e de repente falaram, bom, mas aonde que eu vou investir se não no Brasil? Estou falando fundos que investem em países emergentes, né? Sim. Aonde que eu vou investir na América Latina se não no Brasil ou no México? E no Uruguai, que é uma microeconomia. O Chile é um país bem organizado. Não dá escala. Não dá escala, né? Exato. Vou lá para investir $500 milhões e esperar 5 anos para fazer um novo investimento, né? O Brasil dá escala, né? Exatamente. E você acha que a queda da taxa de juros no Brasil ajuda a trazer mais capital de fora ou, na verdade, ela vai impulsionar o capital interno, diminuindo a atratividade de um empresário brasileiro fazer negócio com fundo internacional? Porque antes era mais ou menos assim. Internamente, não tinha muita a limitação do capital, era grande. Os bancos não tinham acesso, salvo nas modalidades tradicionais, e não tinham grandes estruturas de fundos, né? Então, limitações. E internacionalmente tinham todas as colocações que você fez de como que um fundo internacional está sobre o Brasil. Eu acredito que sim. Eu acho que se a Selic serve para alguma coisa, a taxa de juros tão baixa serve para alguma coisa, é para mostrar para fora que o Brasil está realmente mudando, que realmente, né? Por outro lado, existe um fator de dificuldade do capital internacional que não tem coragem de entrar no Brasil agora com essa Selic baixa. Por quê? Porque, como você bem colocou, existe sim hoje uma abundância de capital dentro do Brasil que é empurrado para fora dos fundos de renda fixa, que não estão mais rendendo o que o brasileiro
nós é muito rentista, né? Hoje Uhum. não rende mais dinheiro parado, porque o cara vai tomar risco, ele vai para onde? Fundo de investimento imobiliário. Ele vai comprar um imóvel, tentar alugar, ele vai querer colocar dinheiro na bolsa, nas empresas talvez brasileiras, e entre elas nas empresas de real estate. Você vê a bolsa, essa semana bateu 101 mil pontos hoje de manhã, pelo menos. É até estranho você ver uma situação dessa e você ver a bolsa derretendo dessa forma, mas falando de mercado imobiliário especificamente, você tem hoje no Brasil também uma situação diferente de 2008. Você tem hoje veículos bem estruturados de fundos de investimento imobiliário, com bons produtos, bons fundos, com track record, com boas gestoras, e não falta oportunidade para captação de dinheiro dentro do Brasil. Então, a relevância desse player de fora, ela caiu muito. Eu estou no Brasil há 10 anos mexendo com o mercado imobiliário e lidando com esses investidores. Eu acho que nunca na história do Brasil a gente dependeu tão pouco de dinheiro internacional. Eu acho isso um ponto bem positivo enquanto brasileiro. Enquanto investidor internacional, eu falo, pô, que pena que tem uma competição local que já conhece os problemas do Brasil, que já conhece aquele prédio e sabe que por mais que aqui a bolsa suba e desça, se um fundo imobiliário está lastreado num empreendimento de tijolo ali, pô, o shopping center ou um prédio comercial na Faria Lima ali vai sempre ser um prédio comercial AAA ali, entendeu? Não tem como ficar, pode oscilar, mas ele é um prédio que está ali. E você comentou, né, dos FIIs, né, os fundos de investimento imobiliário, que mesmo durante a pandemia continuam atraindo novos investidores. Passamos aí os 850 mil aplicadores via já. Impressionante. É algo, é só 4 vezes mais em 2 anos, né? É só quadruplicar. Uma abundância de capital, né? E também é impressionante, agora vai virar uma nova fila de empresas para abrir capital. Né? Sim. Vocês que conversam aí muito, eu queria também aproveitar. Vai ter mercado para todo mundo abrir capital aqui no Brasil agora, de novo? Nós vamos ter, de repente, eu estava comentando esses dias com um outro empresário que talvez o mercado imobiliário passe a ser o mais importante em número de empresas na B3 daqui a pouquinho. Sim. Olha, eu acho que é um ponto bem interessante. A gente viveu um momento de vários IPOs que aconteceram no 2000, né, lá no comecinho, 2010, 2011, 2009. Muitos IPOs aconteceram, etc. Eu acho que a forma como aconteceu ali não foi saudável. Tudo que se fazia se vendia, gerou um excesso de dinheiro, etc. Eu acho que vai ter espaço, acho que tem espaço sim. Eu sei, inclusive, que muitos membros nossos, que são essas empresas que estão buscando fazer IPO, têm contratado vocês, aí não sei se pode dizer isso, mas em off aí dá para contar, eu sei que vocês estão sendo bem acessados, vocês sabem no volume realmente que tem. Eu acho que os dados que vocês estão colocando para o mercado mostram muito isso, como tem espaço e como essas empresas que estão buscando hoje em dia aprenderam com os erros de alguns do passado, que fizeram IPO e talvez não alocaram bem esse capital, compraram terrenos muito caros, etc. Enfim, é uma história longa, né? Mas que vocês viveram isso enquanto Brain, vocês existem há muito tempo, vocês viram isso e indicaram isso, eu lembro vocês falando isso, olha, vai dar ruim isso aí, não dá certo. Né? E realmente aconteceu isso aí. Eu acho que a gente volta num momento de IPOs mais maduros, e as empresas têm buscado se informar com dados concretos mesmo. Acho que uma prova é vocês aí, quantos questionários vocês não fazem, a análise que vocês fazem nível brasileiro aí tão sólida, que indicam que eu acho que vai vir uma fase interessante de mercado imobiliário, sim. E queria aproveitar para perguntar mais 2 coisas, pelo menos, eu acho que são importantes as conversas que vocês têm feito lá fora. Uma diz respeito ao mercado residencial. Né? Sim. No Brasil, a gente olha ou lê muitos analistas dizendo que a habitação vai mudar completamente, que agora as pessoas vão querer apartamentos maiores, ou vão querer morar em chácaras, ou na segunda residência, e que o novo normal vai mudar muito. Quem produz produto residencial, e a gente sabe que fora do Brasil o produto residencial tem uma característica bem diferente, porque ele costuma ser, enquanto apartamento, né, multifamily, né, monoproprietário, coloca-se para alocar. O mercado de compra e venda está mais ligado, que seria a nossa incorporação, está mais ligado na casa do que no imóvel estruturado, prédios, né? Pelo menos em mercados maduros. Mas o que o pessoal tem falado que eventualmente pode mudar na planta ou num apartamento de maneira ampla? Aquilo que você ouviu tantas vezes que você falou, essa aqui parece que é uma tendência que vai pegar mesmo.
Eu acho que a primeira coisa, assim como a gente falou do escritório com muita ponderação, de muita calma nessa hora, vamos ver. Eu acho que a primeira coisa, eu tendo a esperar para ver um pouco, né? Eu acho que está na hora de a gente entender o que que é excitação e o que que é de fato realidade, o que que vai ficar no fundo, né? Porque as pessoas têm falado, não, elas vão querer trabalhar de casa sempre. Não sei, né? Por exemplo, você pegar Londres e Manhattan, por exemplo. Os preços de Londres na volta agora, o mercado abriu agora há pouco tempo de novo de transações comerciais, Uhum. desculpa, residenciais, né? Para o consumidor final ali que compra apartamento, a casa dele, a demanda fora de Londres ela foi muito maior do que dentro de Londres. Talvez possa refletir o cara buscar mais espaço, ele imaginando que ele não vai precisar ir para o trabalho todo dia, etc. Pode acontecer isso. Manhattan, mesma coisa. Então, os grandes centros que estavam com preços extremamente altos e caros, né? Enfim, Uhum. eles sentiram realmente isso aqui. Isso é uma tendência que veio para ficar? Não sei. Acho que a gente tem que observar um pouco mais. É cedo para concluir. Mas o que a gente ouve muito lá fora, a primeira coisa com relação ao residencial, eu diria que é menos com relação à formatação do produto e mais quanto à localização. E a terra é uma das partes mais caras. Você vai fazer um quarto maior, uma Uhum. sala maior, um escritório maior, mas a terra, né, que você tem que prospectar algo muito perto do centro. Algumas pessoas têm me dito, olha, Gustavo, talvez a gente pode começar a pensar que o cara vai querer morar um pouco mais longe do centro para ter um espaço maior, um escritório maior, um quintal para poder curtir mais, que ele vai ficar mais em casa, de vez ficar 5 dias por semana dentro do escritório, ele vai poder ficar 2 só e ficar mais 3 dentro de casa, então ele quer ter mais qualidade. Mas eu acho cedo, Fábio, pessoalmente. Mas o que as pessoas têm dito é o tradicional. Olha, vai ter que ter escritórios maiores, as casas que já nascem de um cabeamento para a internet muito bom, com uma acústica numa sala de escritórios melhor, com um quintal melhor, enfim. É o que eu tenho ouvido falar. Mas eu ainda acho muito cedo. Mas eu acho que daqui 10 anos, eu acho que a gente vai estar falando de carros autônomos. Daqui 10 anos, vamos estar falando de carros elétricos e autônomos. Eu acho que isso vai ser disruptivo demais para o mercado residencial. Quando você puder entrar no seu carro e ir trabalhando até o escritório sem ter que dirigir, você pode morar um pouco mais longe. Eu acho que, bem ou mal, nós vamos ter sim uma situação em que 15 a 25% das pessoas vão trabalhar de casa. Não é o Uhum. 100% de hoje, mas também não é zero. Eu acho que 15 a 20%, 25%, eu tenho lido que me parece um número interessante de se imaginar. Se você imaginar que 20% das pessoas não vão mais todo dia para o trabalho, você vai diminuir em 20% o número de pessoas no transporte público e no trânsito das Uhum. cidades, melhora. Então você começa a ter um pouco mais de coragem de não morar ali grudado no seu escritório. Talvez isso vai trabalhar um pouco no conceito E, do mercado residencial. Mas e isso é talvez suposição, isso né? e talvez isso também nas megacidades, né? Porque as megacidades têm uma participação do setor de serviços muito grande. Muito grande. Porque quem atende na farmácia ou trabalha na indústria não existe home office, nem na pandemia. Exatamente. Você não aperta botão e não atende alguém no balcão no home office. Enquanto as cidades como Londres, Nova York, Xangai são cidades, para citar três, né? Mas enfim, as grandes cidades têm uma participação da área de escritórios, de serviços, tanto públicos quanto privados, muito grandes. Né? E dentro Uhum. dessa inovação, talvez até o governo tenha que começar a pensar em ser mais e-government, né? E que o cidadão Exatamente. precise ficar indo até uma determinada dependência pública para ser atendido, que ele possa fazer isso à distância também. Então, eu acho realmente que essa tendência nas grandes cidades ela pode acontecer. O que eu acho é que hoje talvez a maior parte das pessoas coloca que o motivo é a busca da qualidade de vida, mas parte do motivo também poderá ser preço, Preço, exatamente. né? Preço, Porque é exatamente. muito mais barato mais longe dos centros das grandes cidades, né? Muito mais barato. Você sabe bem disso. Né? Né? Então, Exatamente. eu acho que a busca por tamanho ela será um dos componentes. No somado, no momento onde até a economia mundial voltar ao patamar que ela estava, levando aí 2 a 3 anos, alguns países vão levar mais, outros um pouco menos, mas enfim, ao redor de 2 a 3 anos, a tendência é as pessoas quererem também controlar o bolso. E esse controlar Sim, o bolso fará ela buscar daí unir no útil ao agradável, né? Então, exatamente. ampliar meu espaço estando num ambiente mais barato, porque agora eu posso trabalhar lá, né? Eu acho que tem que colocar isso em perspectiva para não parar, porque eu ouço muita gente falando simplesmente assim, não, todo mundo vai querer um apartamento maior. Sim, alguém que mora na Vila Nova Conceição também queria um apartamento maior. Provavelmente ele não comprou porque não cabia no bolso. E vai caber É, agora que ele está ganhando menos? Não.
Então, a situação depende do equilíbrio de bolso com a possibilidade de aonde que ele é localizado, né? As pessoas tendem a fazer leituras muito simplistas, né, e direta. Se isso é igual, a vida não é assim, né? E as decisões dos consumidores também não são assim, né? Você pega Londres, um apartamento que custa na zona 6 ou para fora da zona 6, que é dividido em zonas, Londres, né? Você vai pagar ali 350 mil libras. Se for comprar isso na zona 1 ou na zona 2, você vai pagando 1,2 milhões de libras. 4 vezes a 5 vezes mais. Exato. E aí o que ficava caro? O transporte público em Londres é extremamente caro. O metrô de Londres é muito caro. Você vai gastar num transporte zona 6, zona 1, mais ou menos umas 150 libras por semana, se eu não estou enganado. Pô, se você não precisa ir todo dia para o trabalho mais, talvez você possa realmente morar lá e com qualidade também. Uhum. Né? Enfim, lá fora... O aeroporto de Heathrow, só o aeroporto de Heathrow fica em que zona? É zona 6. É zona 6, é na última mesmo, né? 1 hora de trem até, né, se não for o trem rápido lá, é 1 hora de trem ou metrô até as regiões centrais de Londres, né? Você vai fazer isso todo dia? Não, mas se for em vez em quando, talvez... Enfim, eu acho que são várias considerações. Agora, tem uma outra coisa, né? Que fora do Brasil se pega muito, o preço do real estate da casa tem muito a ver com a escola. As escolas mais de qualidade maior, você paga mais caro para você morar num bairro que tem uma escola com um ranking maior. É outro sistema lá. Isso que pesa muito. Quer dizer, isso não tem nada a ver com onde você vai trabalhar, né? Então não é tão simples decidir onde é que você vai querer. Não, vamos mudar agora tudo. Não, pera. Se tiver uma escola boa, o cara vai ficar onde ele está ali, porque ele não paga para ter uma escola boa. É de graça, é pública. Só que tem a ver com o bairro que ele mora. Então, isso, eu acho que... Nossa, Gustavo, você trouxe uma discussão que eu acho fantástica, porque um dos motivos que eu tenho falado, batido muito, é que para a pessoa morar longe no Brasil, eu tenho renda. Então, essas conversas também existem para quem tem mais renda. Infelizmente, sim. Quem tem menos renda tem menos opção de tudo, inclusive a escolha do local. Né? Mas das classes médias altas e da elite, vai depender demais se ele tem filho em idade escolar ou não. Sim. Morar na segunda residência, ou saia da Vila Nova Conceição ou dos Jardins, né? Ou de qualquer outra região, de qualquer outra nobre cidade do Brasil, e vá morar bem longe. Para você ter que levar todo dia teu filho para a escola, depois para o inglês, depois para a natação, depois para o futebol, depois no médico. Então, você não consegue mudar isso. Enquanto nos Estados Unidos ou na Europa, via de regra, as escolas são públicas, tirando uma pequena elite que coloca em algum colégio religioso. Muito pequena mesmo. Algo muito específico. E aí o colégio é no teu bairro. Exato. É interesse que você está cadastrado. Não é assim, não, eu estou aqui morando na Zona 6. Estudar lá. Não, você não escolhe, não. Não existe isso. Exato. Atrelado ao bairro. E se você quer que a escola no teu bairro esteja melhor, participe ativamente da escola do teu filho. Exato. Então, eu acho que isso é algo importantíssimo que o morador residencial no Brasil tem que levar em conta. Fora do Brasil, as escolas são boas em praticamente qualquer local. No Brasil, as escolas boas só estão nas melhores localizações, que é onde tem densidade de gente com dinheiro para poder ficar aquela localização daquela escola. E isso é um impeditivo, na maior parte das vezes, na decisão de colocar um produto superior mais afastado. Sim. Tem que ser considerado isso aí. Não adianta querer achar que tudo vai mudar, o novo normal. Calma, gente, calma. Mas, por exemplo, você tem elementos interessantes. Por exemplo, tem um colaborador nosso, um cara sênior da minha equipe, que ele decidiu, ele falou para mim assim, não, acho que eu vou morar com meu marido em Portugal. Eu falei para ele, cara, você vai fazer o quê em Portugal? Eu falei para ele, vai trabalhar um mês em cada lugar do mundo, eu falei para ele, trabalhando de casa, eu falei para ele, né? Então hoje ele está morando um mês em cada país, né? Olha isso são mudanças que eu acho interessantes que a nova realidade traz, que permite que as pessoas migrem de mês em mês, porque ele é um cara jovem, né, que quer conhecer o mundo. Não tem filhos. Não tem filhos, pode trabalhar na hora que ele quiser, pronto, entendeu? Eu acho que são extremos a quem está falando aqui, né? O cara que não quer comprar, que na verdade ele virou um cliente do Airbnb, que por sinal de morto foi para não ter vaga mais hoje em dia. O Airbnb voltou de maneira forte, porque o cara não pode viajar e pegar avião, tá pegando um Airbnb na praia e tal. Não quer ficar no hotel também, porque ele tá com a contaminação, ele pega o Airbnb. A gente tava conversando de férias, que Airbnb. Voltou o Airbnb, que estava morto há 2 meses atrás. Ou seja,
muita calma, né? Tá muito volátil ainda para poder traçar conclusões. Vai ser assim o novo normal, né? Acho muito... Talvez, então, Gustavo, o que a gente precise prestar atenção é ter menos certezas e mais dúvidas nesse momento. Talvez esse seja o segredo do sucesso de quem vai ganhar e quem vai perder nesse momento. Porque você tem Exatamente. riscos num mercado em que é naturalmente de longo prazo, em que a decisão que você toma hoje demora para estar completamente no mercado. Se você tiver tanta certeza, eventualmente, quando você estiver lá realizando, você tomou errado, né? Então, talvez seja Exato. o momento de ter mais dúvidas, no sentido positivo da dúvida, né? Não a dúvida que te mobiliza, mas a dúvida que te faz refletir de não pegar o primeiro cavalo que passa encilhado por você, né? Leu a primeira matéria ali da Economist, fala, então vai ser assim. Calma. Quando eu fiz direito, no primeiro ano de direito, o meu professor falou assim para mim, né? Professor de direito processual penal, do segundo ano. Ele falou assim, você sabe como é que você sabe quem é o aluno do primeiro ano de direito, do segundo, terceiro, do quarto, do quinto ano de direito? Tem uma forma muito... Aquele que está dando opinião, quando ele lê uma notícia que fulano foi preso, como é que vai acontecendo, aquele que deu um monte de opinião está no primeiro ano. No primeiro ano. Aquele que falou um pouco menos está no segundo. O cara que está mais quieto ali numa multidão que faz direito, uma turma de direito ali, não deu opinião, é o cara que está no quinto ano. Porque ele entendeu que tudo depende no direito. Você tem que ler. Deixa eu estudar um pouco. É um pouco parecido, me lembra um pouco isso, né? Não está na hora de a gente concluir nada, está na hora de a gente refletir muito. E tem muitos diálogos como esse, né? Ler bastante, pensar bastante, ouvir o mundo inteiro. E se apegar muito no porquê a gente desenvolve um apartamento, no porquê a gente tem um prédio comercial hoje. Focar no porquê, focar no coração do que a gente faz. Isso para o meu negócio é o mesmo. Acho que na Brain também é a mesma coisa, né? Qual é a função da Brain para o ecossistema do mercado imobiliário? Qual é a função do GRI, né? E mesma coisa para o incorporador. Eu acho que esse é uma grande lição que eu tenho tirado nos últimos meses aí, né? De focar no core mesmo assim e passar muito tempo Porque refletindo sobre isso. e Exato. queria uma última mensagem tua. Onde você acredita que nós estaremos enquanto mercado imobiliário brasileiro daqui a 6 e daqui a 12 meses, né? Enquanto uma linha mais assim geral, evidentemente, porque nós estávamos acabando de falar de não ter bola de cristal, mas as pessoas querem a opinião dos especialistas, né? A Brain, o tempo inteiro, eu recebo ligação o tempo inteiro pedindo: cadê a tua bola de cristal? Né? Eu falo: a gente não tem bola de cristal. Mas a previsão do tempo tem uma probabilidade maior de algumas coisas caminharem para um determinado sentido, sujeito a trovoadas, raios e trovões. Essa probabilidade maior do mercado imobiliário brasileiro ao final deste ano será como? A gente vai estar melhor, talvez a gente bata recordes do que nós imaginávamos, porque em fevereiro imaginávamos que ia ser o melhor ano do mercado imobiliário residencial e de escritórios dos últimos 10. Em abril, a gente imaginava que ia ser o pior dos últimos 10. E agora eu já ouço muita gente ultra empolgada, talvez exageradamente, e poucos otimistas. Ou seja, a gente está com mudanças de humor muito grande, né? Você acha que no final do ano a gente vai ser um ano na soma entre esses picos e vales igual ao ano passado, levemente pior, levemente melhor, muito melhor? Como é que você acha que a gente vai estar ao final desse ano? A gente faz pesquisa nas reuniões nossas, a gente joga umas perguntas, como é que vocês estão, tal. Eu lembro que em abril a gente fez uma pesquisa e tinha muita gente ainda otimista com o ano, né? E ali eu olhava e falava, cara, tá desconectado com o mundo, né? Essas respostas do Brasil. Aí depois a gente voltou, a gente faz todas as semanas praticamente umas perguntas ali para os membros, aí vem um negativismo extremo também. Eu acho que a gente caminha para um ponto que talvez você colocou aí. Eu acho que hoje, se você olhar, a gente tinha todos os elementos para ter um 2020 excepcional para o mercado imobiliário. Tinha tudo colocado, não fosse esse coronavírus. Eu acho que a gente ia ter um ano excepcional. Eu acho que a gente, apesar de todas as dificuldades, a gente deve chegar em dezembro, se a gente conseguir passar as reformas, ou pelo menos uma das reformas da tributária, quem sabe, se a gente conseguir ajustar minimamente e ter dinheiro para continuar emprestando para o consumidor final, com juros tão baixos como está hoje, que nunca foi tão barato pegar dinheiro no banco para poder comprar um imóvel residencial, por exemplo. Se a gente conseguir não aumentar muito esse nível de desemprego, se as empresas começarem a voltar minimamente, eu acho que a gente pode ter um cenário de dezembro em que a gente fala, poxa, estamos voltando, né? E tem muitos sis, né? Vacina, tem se isso, se não tiver uma segunda onda, se...
É muito difícil a bola de cristal, nem da Bren acho que consegue dar certeza em nada. Mas eu acho que hoje eu estou menos negativo do que eu estava 2 meses atrás. Eu acho que hoje eu começo a achar que as pessoas, por mais que tenham dificuldades relacionadas à questão saúde mesmo, que é complicada, eu acho que as pessoas não estão aguentando mais ficar em casa muito, então vai haver as pessoas vão aceitar tomar um pouco de risco. Na minha concepção, as empresas, os governos, as pessoas. Você pega Paris, as ruas estão lotadas, lotadas, mas lotadas. É estranho, parece que não teve coronavírus, né? Então, eu acho que está cedo para concluir, mas hoje eu sou menos negativo do que eu era 2 meses atrás quanto ao mercado imobiliário brasileiro. Olha, bom, no final do ano nós vamos ter Brasil GRI esse ano. Não sabemos se será virtual, se será misto, se será totalmente presencial, mas seguramente vai ter Brasil GRI, né? Com certeza. Em novembro. Vou cobrar você lá para ver como é que a gente foi no final do ano, viu, Gustavo? Fechado. Eu vou para você, eu fico vendo suas palestras aí também, lendo seus textos. Penso que você que está fazendo muito mais previsões que eu vou te cobrar. Tá certo. Combinado. Gustavo, foi um prazer enorme conversar com você. A gente gosta muito do GRI e da pessoa, Gustavo Favaron, né? Circula no mercado, tudo quanto é lugar. E não ouço ninguém falar mal do Gustavo Favaron, né? Obrigado, Fábio. Gustavo Favaron é realmente querido por todos. Isso é algo que transcende o próprio GRI, né? No final das contas, empresas de serviço, né, Gustavo, são muito a figura de quem está à frente delas, né? E isso faz toda a diferença. Então, parabéns ao GRI, parabéns a você. Não, Fábio, eu que agradeço aí. Que o Henrique está feliz da vida lá em Londres, entre Londres e Suíça, né? Fica lá, tal, tá bem feliz, satisfeito. Tá bem, sim. Não, eu agradeço, Fábio. Eu tenho vocês aí como amigos, né? Você, o Marcos aí, o Guilherme, enfim, o Marcelão, todo mundo da Brains como amigos. Aprendo muito com vocês. Há muitos anos a gente tem essa relação muito boa. Vocês são membros, participam, conseguem, guiam muito desses investimentos, desses membros nossos. Muitos os seus clientes são membros do GRI também. Você é um cara muito querido pelo mercado também, o Marcos, enfim, todos vocês aí. E é um prazer sempre conversar com vocês aí, para além de mercado imobiliário, tantas figurinhas que a gente troca aí. Muito obrigado. Legal. Pessoal que nos assistiu, por favor, não esqueçam de curtir aqui o nosso vídeo, distribuam para todo mundo. E nós vamos deixar aqui o link do GRI. Seja membro do clube. Se você não for do Brasil, mas estiver passando férias por aqui ou assistindo, quem sabe, isso aí também... Sabia que a gente já foi assistido por pessoas em Portugal, na Argentina, no México. Então, de vez em quando, a gente aparece em alguns outros locais. Entre no link, conheça um pouco mais do GRI, seja membro. A gente fala isso para todas as empresas que dão entrevista aqui, porque vale a pena conhecer um pouco mais. Muito obrigado, viu, Gustavo? Obrigado a você, Fábio. Muito obrigado. Foi um prazer.